Uhum. Vou ver, gente, pra eu ver. Não. Isso foi tão legal. Nossa, que minha época. Citária, já assistiu? Citária, Sonhando com as Estrelas. Nossa, Deus. Assisti esse, vai amar. Você sai.
Beleza? Boa noite, pessoal. Todos estão me ouvindo aí? Tudo ok para todos? Imagem, áudio, tudo ok? Quem puder dar um ok no chat, por gentileza, tá? Eu vou dar um legal, beleza? Beleza. Quem quiser de vocês deixar a câmera aberta, fiquem à vontade, tá, gente? Eu deixo numa tela aqui separada, até melhor que a minha interação com vocês funciona de maneira mais dinâmica. Quem não quiser também, tranquilo. Boa noite, Samuel. Eu vou dar uns 2, 3 minutinhos aí, só para quem estiver chegando, aí eu inicio, tá bom? Peguem um copo d'água, peguem um copo de café, peguem um caderninho, já a gente começa. Vão no banheiro, aproveitem antes de começar, a gente já começa. De qual curso que vocês vieram, gente? Escrevam para mim aí, só para eu poder saber de qual vocês vieram, para eu poder entender aqui o código, por favor. Podem falar por voz ou podem escrever, tá? Se for mais fácil aí para vocês. Galera, estão me ouvindo? Hum? Quem tiver por aí. Ah, beleza. Legal. Boa, Samuel. E vocês, resto da galera? Resto não, né? Os outros demais participantes aí da live. Bom, então vamos lá. Vamos iniciar. Boa noite para todos aí mais uma vez. Sejam todos bem-vindos. Eu vou tentar deixar o encontro nosso hoje da maneira mais confortável aí para todos. Com certeza, cada um de vocês veio aí através de um canal de aprendizado. Eu trouxe um case aqui, que é uma coisa que eu já passei algumas vezes no meu dia a dia, e eu passei essa semana também isso. Então, eu vou compartilhar com vocês, legal? E um pouco mais para frente aí eu deixo aberto quem quiser perguntar algo do curso aí de qual fez, para ver se a gente consegue evoluir aqui, ou qual é a resolução. Beleza? Então tá. Eu vou compartilhar aqui minha tela, e aí eu vou deixar vocês aqui na telinha do lado, nós vamos conversando. Beleza? Compartilhar minha tela aqui. Na hora que aparecer para vocês aí, deem um ok no chat para mim, por favor, tá? Vocês devem estar vendo uma tela com um fundo preto, com uns ícones em cima, e agora eu vou abrir um Power BI desktop aqui. Vejam se vocês conseguem enxergar no rabisco que eu vou fazer. Nem sempre no compartilhamento do Google ele aparece. É um rabisco vermelho que eu estou fazendo. Aparece aí para todos? Parece, meninos? Parece para todos?
vamos lá. Bom, é o seguinte, qual que é o case que eu vou mostrar para vocês aqui? Em uma das aulas do curso eu mostrei algo parecido, que foi essa base Unpivot, né, que é o transformar colunas em linhas. Então, basicamente, era uma base semelhante a essa daqui que a gente viu, né? Só que essa base, ela possui algumas peculiaridades. Então, na verdade, o que que essa base, como é que ela funciona, né? Eu fiz uma consultoria uma época para uma empresa de suplementos. Eu tirei todos os nomes confidenciais que tem dos produtos, etc. E aqui é, era uma análise deles, né, a cada mês, quantas caixas de determinados produtos tinham sido vendidas. E era feita uma análise de mix, como é que era a evolução de cada produto, o sazonal de cada época e assim por diante, tá? Então, basicamente, aqui seria o seguinte conceito, por exemplo, quando é que eu estou vendendo roupas aqui na minha empresa? Será que é mais no verão, é mais no inverno? Tem que aumentar o estoque quando, reduzir quanto? Então, assim, basicamente seria essa análise que eles queriam desse mix aqui de produtos, tá? O conceito da base é esse. Uma coisa peculiar aqui é que essa base, os meses aqui, eles são um texto, eles não são uma data. Então, a primeira questão que a gente tem que fazer aqui, né, seria a gente conseguir pegar esses campos aqui que são colunas, né, e transformar eles em linhas, né. Então, ele viraria um campo de mês e um campo de valor. Tá? Seria essa a nossa primeira ação. Mas a gente não consegue fazer alguns tipos de análise quando a gente tem o mês em texto. Então, por exemplo, nesse caso aqui em específico, a gente teria que fazer uma ordenação de texto por fora para a gente saber, né, num gráfico de linhas, por exemplo, quando que é de janeiro a dezembro, ou qual for o ano fiscal da empresa de vocês. Muitas empresas não começam em janeiro no ano fiscal. Essa é uma coisa, eu não sei se vocês passam de vocês aí, mas tem empresas que variam. Começa em julho, agosto, as empresas sempre é igual o ano calendário, janeiro, dezembro. Então, isso a gente teria que fazer também uma estratégia no Power BI para a gente conseguir mexer, mas nesse caso aqui, sendo um ano fiscal regular ou irregular, a gente não teria como fazer isso daqui, teria que ser pelo texto mesmo. Beleza? Então, legal. Essa daqui é a primeira base, a gente conseguiria transformar ela, arrumar e tudo tranquilo. Tá? Junto dela, tem uma outra base aqui, que é uma base de meta. Então, como é que funciona essa base de meta? Ela está já em outra orientação, né? Essa base, ela tem o mês, da mesma maneira, né? Tem esse mês como texto, certo? E aqui são os valores previstos. Então, quando tu fosse cruzar, basicamente ele vai cruzar um previsto com realizado, ou orçado e realizado, como que geralmente é dito aí na empresa de vocês, tá? Basicamente, a informação é a mesma, só muda como é que é tido, tá? Enfim, e aí, nessa mesma tabela aqui, a gente tem informação aqui de um last year, né, que foi nomeado, que era o ano anterior, o quanto que tinha lá do volume total do mês cheio, tá? Do mês cheio e do ano cheio, não tinha por linha de produto. Então, se fosse fazer alguma análise aqui, teria que ser feita por período e não por produto, ok? Seria o fechamento total. Então, esse daqui seria um primeiro caso que a gente iria trabalhar. E um segundo caso, esse daqui ele é um pouquinho diferente também, que eu acabei pegando, que é o seguinte, ela é uma base um pouquinho diferente. Qual que é a única diferença dela? Aqui em C, ele aparece também, né? Janeiro, fevereiro, março, toda a anotação da data no Excel, tá? Então, aqui, esses meses, eles estão formatados. Então, se você for ver aqui, ó, a formatação deles, ela está mostrando somente o mês, tá? Por isso que ele aparece janeiro, fevereiro, março, assim por diante. Então, eles são uma data aqui por trás. E nem sempre, quando você faz o One Pivot, né, que é o transformar colunas em linhas, ele consegue entender essa data.
Tá? Isso aqui é uma primeira coisa, é uma primeira diferença que a gente tem. Tá? Bom, feito isso, a segunda parte dela, como é que funciona? Aqui, a gente coloca o mês, março, abril, etc. E também eles são data por trás. Então, quando for importar uma base, ainda mais vindo de Excel ou de uma outra base que a gente possa criar uma máscara daquela data, tem que tomar cuidado que nem sempre ela vem da maneira que a gente vai executar a transformação, tá? Então, isso aqui é uma atenção especial que vocês têm que ter, tá? Bom, beleza, o que eu vou fazer? Eu vou levar eles para um Power BI Desktop, tá? Uma coisa que eu, Caio, costumo fazer na vida, eu sempre costumo deixar o Excel em branco ou alguma coisa, caso eu precise copiar alguma coisa, criar alguma tabela à parte, que o Excel e o Power BI acabam sempre trabalhando de maneira conjunta. Deixa aqui um aberto que em algum ele vai ajudar, tá bom? Então tá, vamos lá. Vou pegar aqui o Power BI Desktop, pegar um arquivo aqui em branco e vou dar um obter dados nele, beleza? Vou lá pegar uma base por vez. Eu vou pegar esses dois que eu deixei como cópia, que são aqueles dois que têm a mudança da data. E vamos ver ali o que ele vai mudar e se vai mudar nessa importação, beleza? Então, vou pegar primeiro aqui o de metas, certo? E depois, dentro do próprio Power Query, eu vou importar o outro, tá bom? Então, legal. Deixa ele importando aí. Então, vamos lá. Vamos pegar esse daqui. Lembrando que toda vez que vocês fazem essa importação aqui, ele tem um processo que a gente chama de ETL, né? O Extract, Transform and Load. Certo? Extract é o que nós estamos extraindo dessa base agora. O Transform é o processo que nós vamos fazer. E o Load vai ser a etapa seguinte que nós vamos carregar a base. Tá? Tem alguns artigos interessantes que vocês podem consultar. Quem tiver interesse depois me dá um toque, eu mando para vocês. Existe um conceito muito interessante que compara sobre ETL e ELT, ou seja, quando pega essa base, você transforma e carrega, ou você extrai, transforma e carrega, ou você extrai, você carrega e depois você transforma. Então, isso aqui tem algumas peculiaridades, beleza? Usualmente, eu sempre sugiro que as pessoas façam extrair, transformar e carregar. Eu acho que faz mais sentido, além de ser uma boa prática de mercado. Beleza? Vou transformar. Então tá, essa daqui vai ser a nossa primeira base. Vamos colocar aqui o nome nela. Então, essa daqui foi a nossa base aqui, né, de meta. Então, vou colocar aqui um BD metas. Opa. Um BD metas, beleza. E dentro aqui do próprio Power Query, já vou trazer aqui a nova fonte, né? Vou carregar aqui. E aí, nela, eu vou trazer exatamente a nossa outra base aqui. Eu vou trazer outro cópia também, que vai ser o BD Amplit. Tá? Já nomear as duas, deixar bonitinho, a gente faz a transformação das duas. Deixa eu aqui carregar, então. Beleza. Então, tá, ele não tem um transformar, porque ele já está dentro do transformar, certo? Beleza, aqui deu um OK. Então, esse cara aqui, só conferindo aqui na etapa de fonte, vou botar unpivot. Aí você fala assim, por que ele chama unpivot? Se vocês lembrarem do Excel, até tem um Excel aqui para mostrar isso aqui, que eu acho que faz bastante sentido. Vocês pegarem o Excel em inglês, ele quando vai fazer, vocês forem o que ele vai fazer, ele vai pegar uma base que ela está em linhas e vai transformar em colunas ou linhas para você criar um relatório. A tabela dinâmica, ela é uma ferramenta de relatório. Então, quando você faz uma tabela dinâmica, você faz uma pivot table,
Você está criando um relatório através de uma base de dados, certo? Esse é o conceito. E quando você faz o unpivot, ele está quebrando a tabela dinâmica e está voltando para a maneira de um banco de dados. Então, por isso que ele chama unpivot columns, tá? Se vocês pegarem o Power BI em inglês, esse botão ele é chamado unpivot, que é esse botão aqui na guia transformar, que é esse cara aqui, ó. No português Brasil, ele é um transformar colunas em linhas, tá? No Power BI em inglês, ele é o One Pivot Columns. Então tá. Bom, então vamos lá, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar essa base aqui, ó, então repara o seguinte, qual que é a primeira diferença? Se fosse feita a importação daquela primeira maneira como texto, esse mês aqui, ele já seria feito um texto, não teria nenhum problema aqui. Qual é a questão? No Excel, o número, ele é um número que ele começa a partir de 1/1 de 1900. Por isso que tem esses números aqui. Se vocês forem pegar qualquer Excel aqui e colocar aqui 1/1 de 1900, colocar aqui em 2 células. Você pegar esse cara aqui e você transformar ele num número, ele vai te mostrar o número 1, certo? Vocês pegarem a data de hoje e vocês transformarem ela em número, ele vai mostrar a data de hoje, que é 45.806. Que quer dizer que são 45.806 dias depois de 1/1 de 1900, certo? Essa é a lógica, e por isso que ele aparece assim, tanto quando você converte no Excel, né, esse campo em número, como ele aparece no Power BI. Por que ele se perdeu? Porque ele estava com uma máscara de texto e uma data aqui embaixo. Beleza, o que a gente vai tentar fazer? Vamos tentar pegar esse mesmo cara aqui e eu vou transformar ele, né? Vou tentar fazer a transformação dele em data. Beleza? Ele vai perguntar se a gente quer substituir o tipo atual, né? Porque a última etapa é o tipo alterado. Vou colocar aqui sim. Beleza. Então, legal. Aqui deu certo, tá? Então, ele mostrou para nós aqui, ó. O mês 1 de 24, 2 de 24, até dezembro de 24. E aqui valores, né, do previsto e do ano anterior, que seria 1/1 de 23, 1/1 de 20, 1/2 de 23, até 1/12 de 23. Tá? Legal. Então, aqui resolvemos, que é a base que, na verdade, aqui, ela já é uma base que já era um relatório. Então, ela tem que ser reduzida novamente, né, digamos assim, reduzida entre aspas, como uma base de dados. Então, primeira coisa, eu vou clicar aqui em cima na tabelinha, eu vou usar essa primeira linha como cabeçalho. Por quê? Porque o nome produto, que está aqui, ó, que é o nosso cabeçalho, o nome produto, e os nossos valores aqui de mês, né, que são os números de série, eles estão como linha, né? Então, ele tem que ser um cabeçalho. Beleza? Então, vou lá, vou promover, usar a primeira linha como um cabeçalho, então tá. Então, já está aqui em cima, só que esses caras aqui tem que ser, né? Janeiro, fevereiro, março, a mesma coisa que a gente tem lá, só que, na verdade, aqui ele tem que ter a data completa. Se a gente quiser extrair o ano e o mês para a gente conseguir trazer. Então, a primeira coisa, eu vou pegar esse cara aqui, né? Janeiro. Vou pegar aqui até o último pivot dele. Opa, foi mal, risquei a mais aqui. Vou fazer aqui o one pivot dele. Beleza? Então, tá. Legal. Então, ele fez aqui a nossa transformação. Qual é o nosso ponto agora? Como nós tínhamos 12 colunas, ele transformou aqui em 12 linhas de cada produto. Então, tem o whey, albumina, todos os produtos, com seus respectivos volumes mensais aqui, né, a quantidade de caixas de produto que foram vendidas, só que aqui não tem a data ainda. Então, vamos tentar fazer o quê? Vou tentar pegar esse cara aqui e tentar colocar ele como data. Então, ele como data não aceitou. Olha lá, ele deu um data format error aqui. Então, vou vir aqui, vou apagar essa etapa. Beleza. Vamos tentar de uma outra maneira. Esse cara aqui, ele é um texto, certo? Ele é um texto. Eu vou colocar ele como um número inteiro, né, como whole number.
Beleza, virou um número inteiro. Lembrando que tudo que é texto, ele fica alinhado à esquerda, né? Igual esse cara aqui. E tudo que é número fica alinhado à direita. Então tá. Vou fazer a mesma coisa. Vou tentar pegar esse cara aqui, tentar colocar ele como data. Certo? Mesma coisa aqui. Ele não conseguiu fazer a nossa transformação. E aí, vamos tentar fazer o seguinte. Eu vou tentar fazer uma segunda maneira aqui, antes de tentar fazer um outro artifício. Se der certo, ok, a gente pode avançar. Então, vou com o botão direito e eu vou alterar tipo a localidade. Então, assim, eu vou clicar. E aí, o que ele vai fazer? Ele vai abrir uma caixa dizendo qual é o tipo do dado e a localidade geográfica que a gente vai trabalhar. Por que tem essa diferença? Porque uma data em inglês, por exemplo, ela é mês, dia e ano. Né? Uma data em português Brasil é dia, mês, ano. Então, elas são invertidas nessa análise. Por isso que a nossa localidade aqui para data, ela tem que ser português Brasil. Vou colocá-la como data e ok. Deu certo? Não. Vamos tentar fazer a mesma coisa aqui, ó. Tentar colocar com um número inteiro. Beleza. E aí sim, vamos tentar alterar a nossa localidade. Beleza? Vamos com a localidade, mesma coisa. Vou colocar aqui como data e ok. Então agora deu certo. Beleza? Então, esses tipos peculiares que a gente tem às vezes, sempre você acaba tendo soluções semelhantes e nem sempre iguais. Então, repara que essa base aqui de metas, a gente somente fez a transformação, né? E essa base aqui, que ela veio oriunda de uma transformação, dentro dela, não. Mas essa maneira que a gente tem aqui de usar a localidade acaba funcionando e dá certo. Beleza? E aqui, super tranquilo, né? Tem um valor previsto, aqui o mês, no nosso last year, e aqui a gente troca, né? O nosso mês, o nosso valor aqui, eu vou colocar ele como volume, e ali o nome produto eu vou preservar e deixar a mesma coisa. Tá? Base aqui toda bonitinha, e é isso aí, tá bom? Feito isso daqui, eu vou lá então dar um fechar e aplicar. Deixa ele carregar, maravilha. Qualquer coisa escrevam no chat aí, tá, gente? Tô aqui na outra tela, literalmente aqui estou com um olho no peixe, um olho no... Aliás, um olho no peixe e outro olho no gato. Beleza, deixa eu dar um salvar como aqui, só para o Murphy não passar debaixo da minha máquina aqui. Certo? Então, beleza, salvou, salvou. Então tá. Bom, primeira coisa, vamos conferir se eles conseguem ter aqui alguma relação. Bom, o que queria relacionar entre esses caras aqui, né? Eles meio que teriam que ter o mesmo tipo de dado aqui. Então, esse mês, vamos só colocar num formato aqui mais fácil de ler. Ele está aqui como data, de data, bonitinho, funcionou. E o nosso BD Metas, mesma coisa aqui também, funcionou. Short date nos dois. Então, tá. Na relação, a gente pode aqui fazer, né? Relacionar aqui o mês com mês. Vem para cá, mês. Arrasta, por favor. Beleza. Então, vai fazer a relação. Muitos para um. Então, tá feito. Lembrando que toda relação, ela sempre segue o caminho da filtragem, né? Onde nós temos aqui um único mês, é o caminho 1 da relação, né? Porque só tem um mês para cada. E ele está filtrando a nossa tabela BD Unpivot, né? Por isso que ele tem essa seta aqui de fluxo da nossa filtragem. Então, lembrando que todo relacionamento, ele é um filtro. Beleza? É isso. Então, vamos lá, voltar para o relatório. Então, tá, feito. Então, primeira coisa para nós entendermos aqui, tá? Vou criar uma tabela simples para ver se os nossos dados aqui
eles se relacionaram, tá? Então tá. Bom, BDM Pivot, temos o nosso produto bonitinho aqui, temos o nosso valor dele, deixa aqui ele carregar, vai colocar o produto e o valor, qual que era o valor aqui previsto dele, e depois ali as nossas metas. Então, só uma coisa aqui para a gente poder entender. Bom, vamos ver se está tudo bonitinho. O que nós temos aqui, só para conferir os nossos dados, tá? Então, nós temos aqui o mês com o nosso mês. Então, os dois aqui, eles têm o mesmo tipo de dados, então, por isso que ele fez a cardinalidade ali de 1 para muitos. Beleza? Então, é isso. Então, tá. Feito. Então, esse daqui é um caso que eu acho bem interessante, que a gente pode trabalhar, tá? Em caso de transformação. É bem peculiar aqui essa parte aqui do mês, para a gente poder fazer esse ajuste. Tá? Ok para todos aí? Todos estão se achando? Escrevam um pouco no chat aí para eu entender vocês, gente, por favor. Está ficando claro para todos? Está fazendo sentido? Escrevam aí, por gentileza. Galera, estão todos vivos aí? Galerinha? Bom, então tá. Vou fazer o seguinte aqui, então, deixa eu voltar um pouquinho para o nosso projetinho aqui. Vou fazer duas coisas interessantes aqui, tá? Vou fazer vou colocar um simples fundo aqui. As pessoas sabem que eu não sou sempre muito partidário de nada que seja muito intenso de cores, eu sempre preservo o máximo de simplicidade, que é sempre o que o mercado pede, né? Então tá. Deixa eu colocar ali o nosso fundinho. Então tá. Bom, vamos entender só uma seguinte coisa aqui, que seria o interessante desse relatório, né? Porque, assim, os dados de relatório, eles são feitos para serem analisados, né? Beleza? Então, vou colocar aqui um gráfico de linhas, vou colocar ele aqui embaixo, tá? Vou colocar aqui um gráfico simples, só vou tirar ele aqui. Beleza. Então, tá. Vamos pegar, então, primeira coisa que a gente tem aqui. Vamos pegar aqui os nossos produtos, certo? E vamos pegar aqui o nosso volume. Então, tá. Uma coisa que as pessoas nem sempre pensam é que nem sempre todo tipo de gráfico ele pode mostrar todo tipo de informação. O que eu quero dizer? Vou colocar dois gráficos aqui. Vai ficar mais fácil de fazer essa nossa análise aqui. Vou colocar o mês aqui em cima. Vou colocar ali o nosso volume. Vamos só arrumar aqui o eixo. Beleza. Aqui. Então, um gráfico de cima, ele mostra um pouco do dado. Então, vou trocar os nomes aqui, tá? Esse aqui vai ser um realizado. Coloquei certo? Realizado. Coloquei. E esse daqui é um previsto. Então, o que eu quero provocar em vocês? Não estou colocando nenhuma formatação, nada em específico aqui, tá? Deixei um espacinho para colocar um filtro aqui no canto. Então, tá. Olhando isso aqui, pensem de maneira analítica. O que faz mais sentido? Um gráfico de linhas aqui, até olhando o gráfico maximizado ou não, vocês conseguem ver aqui, por exemplo, janeiro. Bateu ou não bateu a meta? Fevereiro, março, e assim por diante. Então, a gente consegue entender, por exemplo, qual é a função da linha. A linha, ela mostra uma evolução. A gente pode fazer uma coisa aqui muito simples, por exemplo. Muito simples mesmo. A gente pode pegar os nossos valores aqui, ó.
Vamos pegar o nosso realizado, vou deixar ali um azulzinho mesmo, e o nosso previsto, vou colocar aqui um vermelhinho. Tá? Então, a gente consegue entender tudo que tiver acima aqui, o azulzinho do vermelhinho, quer dizer que aquele mês ele atingiu o que havia sido previsto para a área de negócios resolver como valor. Então, a linha aqui, ela acaba evoluindo e funcionando muito bem, né? Porque ela é uma crescente de tempo. Legal? E aqui embaixo, o produto, numa linha, não funciona muito bem, né? Não faz muito sentido, tá? Por exemplo, vamos pegar aqui o nosso produto. Ó. Vou colocar um filtro aqui, vizinho, tá? Vou colocar um filtro aqui de produto. Então tá, vamos pegar produto. Deixa eu colocar um pouquinho pro lado aqui. Vamos pegar um produto aqui. Então, por exemplo, aqui, vamos analisar o whey. Então, o whey, ele tem uma curva aqui de previsto e realizado. O oximase também, vitamina C também, todo o contexto também. Se você filtrar três aqui juntos, por exemplo, ele acaba não fazendo muito sentido, né? No gráfico de linhas para produtos, por exemplo. Então, qual é o contexto que eu quero dizer? É o como vocês vão analisar esses dados. Então, numa comparação, por exemplo, faz muito mais sentido você enxergar os produtos aqui em forma de colunas, né? Faria muito mais sentido para você ver, né? Então, por exemplo, aqui, então eu sei quais deles estão, né? Quais menores e quais maiores aqui para nós, tá? Isso aqui faz bastante sentido, tá bom? E aí, a mesma coisa, a gente consegue entender também por valores. Só que lembra que, olha que curioso, mais uma vez, o que tem que fazer sentido é a análise. Então, tá, eu sempre bato na tecla para as pessoas de fazer análise somente com uma estética visual, tá? Embora aqui a gente não está usando nada focado ou formatado, a gente está analisando dados, obviamente usando o contexto da ferramenta. Então, repara que assim, mais uma vez, ele não tem uma filtragem aqui, né? Aí fala assim, poxa, mas eu tenho um relacionamento entre as tabelas. Você tem. Mas, nas suas metas, você não tem a sua meta por produto. É uma meta de meses aqui, não? Que era janeiro, fevereiro, etc, etc. Então, aqui a gente não consegue ver. Então, por isso que ele não faz sentido, que ele repete aqui o mesmo valor em todas as colunas. Por quê? Porque não tem isso aqui filtrado. Ao passo que aqui em cima ele faz sentido, né? Aqui em cima ele tem o realizado e o previsto. Por quê? Porque nós temos esses dados aqui, né? Na hora que a gente pegar as nossas metas, ó, as metas elas são temporais, tá? As metas não são do produto. Poxa, faria também sentido analisar. Então beleza. Então, eu quero comparar X tempo da nossa meta. Então, e aí sim faria um sentido aqui para nós, tá bom? Então, eu gosto sempre de despertar para as pessoas que elas consigam entender, de fato, que aquilo ele faz de sentido, tá? Um outro ponto, deixa eu sincronizar os dois aqui. Sempre que vocês forem fazer qualquer elemento que seja assim, sempre se recordem que vocês têm que gerar a resposta quando vocês mostram aquele elemento. Deixa eu tirar isso aqui de baixo. Então, vamos pegar aqui. Então, por exemplo, a hora que vocês batem o olho nesse gráfico aqui, vocês conseguem trazer a resposta? Beleza. Aí que vem a pergunta o que eu posso agregar no meu visual para que eu consiga ter mais respostas para fazer essa análise? O que a gente está analisando? A gente está pegando um ano inteiro de uma empresa comparando quanto foi previsto e quanto foi realizado. Vocês sabem o quanto que foi de esforço da área de negócios, de investimento em marketing, comercial? Vocês não sabem, ou sabem, obviamente, o quanto que existiu de esforço de negócios para chegar nesse gráfico. Então, tem que ser um gráfico totalmente objetivo, para quem for ler isso daqui, tome a decisão. Fala, pô, o que aconteceu nesse mês, naquele mês? Por que foi ruim, por que foi bom? Então, a gente tem que extrair, na hora que tiver o contato visual do consumidor, a maneira mais fácil possível.
Então, um marcador, ele vai fazer sentido desde que, primeiro, quem for consumir, ele for adepto, certo? Porque existem pessoas que têm uma certa limitação para querer consumir aquele tipo de visual, tá? Pensando de maneira clara para análise, eu sim acho que faz sentido, porque você consegue demarcar muito bem os seus pontos. Só que, mais uma vez, a gente no mundo da consultoria sempre fala isso. O que o cliente pede, nós fazemos. Nós sugerimos as boas práticas de mercado, só que nem sempre é o que as pessoas querem que nós façamos. Tá? Então, o marcador seria uma boa experiência. Legal. O título e os valores do eixo Y aqui, eles fazem sentido para nós? Esses caras aqui, eles fazem sentido? Depende. Se você tiver os seus rótulos aqui bem determinados, que eles façam sentido, não. Se você não tiver rótulo, algum lugar tem que nortear qual que é a sua escala numérica, tá? E eu sendo muito sincero, é muito difícil, tá? Ao menos pela minha experiência de vida, as pessoas se nortearem para terem uma resposta objetiva do seu dado. A gente consegue ter uma noção. Então eu sei que ele está entre 3.400 e 3.600. Qual que é exatamente o valor que a gente está? Pode ser exatamente, pode não ser. Teria que olhar o nosso dado aqui para ver. É 3.606, não é exatamente 3.600. Aí você fala assim, poxa, Caio, 6.000 é um valor pequeno. Vendam 6 casas de alto padrão, custando 20 milhões cada casa. Será que em 6 imóveis esse valor não faz diferença? Pense nisso, certo? Então é subjetivo ao seu negócio. Então eu tirei aqui os nossos valores, tá? Só que aí o que a gente pode fazer? A gente pode fazer a mesma coisa aqui. A gente coloca os nossos rótulos aqui. Então, eles fazem sentido, vamos colocar nosso separador de milhares, que ele começa a fazer um pouquinho mais de sentido aqui para nós. Tá? Beleza, colocou o separador de milhares aqui, ó, já apareceu, ó, 3.669. Mesma coisa no nosso valor previsto. Tá? Então, legal. Já conseguimos ter um pouquinho mais de noção. Agora vamos entender um pouquinho mais nosso gráfico aqui. Ó. Vamos deixar ele somente como ano, mês. Vamos deixar aqui ó, a evolução com o texto e aqui embaixo o nosso ano. Então, lembra, a gente tem que mostrar relevância do dado para quem for consumir isso aqui. Mesma coisa a legenda. Você precisa dizer qual que é o tipo do seu dado? Será que um realizado é previsto já não chega a ser óbvio? Pode ser que sim, pode ser que não. E eu, no caso aqui, eu creio que sim. Então, eu vou tirar esse título aqui. Tá bom? E tem também o título do nosso gráfico aqui, né? Que a gente pode modificar também. Então, lembrem que aqui é o seguinte, ó. Repara que a gente começa a ter um pouco mais de intensidade. Deixa eu aumentar o tamanho aqui. Vou colocar um negrito aqui. Mas vamos ver se os valores ficam bons, né? Que a análise aqui ela tem que funcionar também em cima do valor. Beleza. Aí, 50 centavinhos a mais, funcionou. Então tá, então vamos pensar. Pensem em análise, ok? Como é que a gente funciona aqui, ó? Então a gente tem uma análise mensal, a gente consegue saber quanto realizou em janeiro, quanto era previsto, quem passou, quem não passou. Então a gente, quando entregar um gráfico, entregar um relatório, um gráfico, enfim, a gente consegue já trazer a resposta assim que a pessoa da área de negócios saiba dos dados. Esse é um princípio que a gente trabalha muito com gestão à vista, né? Às vezes você tem uma televisão no andar que passa financeiro, jurídico, comercial, compras, etc. Nem sempre é a sua área de negócios. Mas se você olhar as áreas de negócios e você entender o que passa ali, o relatório passou a missão dele, né? Passou qual é a visão dele. Legal? Então, eu queria mostrar que é algo singular, né? Que a gente acaba passando, né, no mercado, e às vezes nem sempre a base é o que mais a gente recebe de maneira limpa. Eu peguei aqui um caso de Excel. Essa semana, por sinal, isso passou na minha mão, que era um caso bem específico. Os casos de texto com classificação, eles são mais comuns, né? Nem sempre, quando você faz a transformação também do Unpivot, ele vem nos dados limpos. Beleza?
Escrevam aí, tá fazendo sentido para todos? Escrevam aí para mim ou falem por gentileza, gente. Quem chegou depois aí eu não vi, pode escrever também, não precisam ficar acanhados não, tá, gente? Maravilha. Então tá. Bom, então é o seguinte, vamos pensar numa outra coisa aqui, deixa eu duplicar essa página aqui. A gente fala bastante sobre cultura, né? Sobre a cultura de quem vai consumir os nossos dados, por exemplo. Então, vou fazer o seguinte, vou deixar esse gráfico aqui e vou fazer isso daqui. Ó. Sempre pensem que nós sempre temos que mostrar o que de fato faz sentido para a área de negócio. Onde eu quero chegar, eu já vou mostrar para vocês. Eu vou colocar aqui o quanto realizou de cada um deles. Vou tirar isso daqui para ser mais fácil assim. Então, vou colocar ele maior para ficar fácil de todo mundo enxergar. Então tá. Bom, primeira coisa, como é que nós fazemos aqui uma leitura de um gráfico de anel? Tá? A leitura de um gráfico de anel, ela é sempre feita como se fosse um relógio, né? Então, ele sempre começa aqui numa 0 hora e ele sempre é lido assim, certo? Como se fosse a rotação de um relógio. E da mesma maneira, você sempre vai consumir de acordo com a legenda. Então, quando a gente tem um gráfico de anel ou um gráfico de pizza, qualquer gráfico anelar, ele faz sentido desde que você consiga ler. Tá? As pessoas elas têm muito costume de falar assim, for um gráfico de pizza, por exemplo, o tamanho da fatia da pizza. Só que nem sempre isso faz sentido, que você não consegue, às vezes, mensurar uma diferença se for pequena, por exemplo. Então, a classificação que a gente faz aqui, ela faz sentido para a nossa área de negócios e entender o que nós estamos, de fato, vendo. Então, por exemplo, nós vamos classificar esse cara aqui como o valor do realizado, certo? Que é esse cara aqui, e de maneira decrescente. Então, aqui, mais uma vez, nós entramos em discussão de negócios. Se a gente for debater uma linha de produção, qual valor é menor? O que for mais rápido. O que o cara da produção produzir rapidão. E para um vendedor? O vendedor é o quanto vender mais dinheiro. Então, quanto maior o número, melhor. Então, qual número é menor ou maior depende de como a sua área de negócios vai entender e vai analisar. Nesse caso aqui, eu vou usar um decrescente, porque interessa o produto que vendeu mais para menos, nessa análise. Caio, poderia ser um gráfico anelar para enxergar do pior para um melhor? Poderia. Depende do que tu quer mostrar, beleza? Então tá. Então, desse jeito aqui, ó, decrescente, a gente sabe que o whey foi o primeiro, colágeno o segundo, pasta de amendoim o terceiro. Então, esses caras aqui são o nosso top 3. Então beleza. Uma coisa que eu gosto bastante que as pessoas façam é sempre deixar algo sutil nos nossos visuais. Então, sempre sugiro que as pessoas peguem o gráfico de anel e aumentem aqui o espaçamento do raio, né? Você pode colocar 80 ou 90, ele vai ficando fininho aqui, tá vendo? Vou colocar o 90, ele fica bem mais fininho. Aí você fala assim, poxa, por que eu posso fazer isso daqui? Bom, você tem algumas maneiras que você pode também querer mostrar aqui dentro do seu gráfico. Então, ele faria sentido nisso. Onde eu quero chegar? Vou duplicar esse gráfico aqui, ó. Deixar somente o realizado e vou transformar num cartão. Certo? Pegar o cartão e vamos tirar aqui o arredondamento. Então, beleza. Como é que nós fazemos essa análise aqui? Olha que interessante.
Então, nós sabemos que a somatória de todo mundo aqui é 44.050. Ah, legal. Então, mais uma vez, é foque. O relatório tem que entregar dados. Então, a pessoa, ela viu, ela fala, entendi. Beleza. E se ela for querer analisar aqui, whey, colágeno e pasta de amendoim. Então nós temos 14.020, certo? Bacana. E aí, diante disso aqui, a gente pode gerar outro tipo de análise. Poxa, mas está todo mundo 5.000, 5.000, 4.000. Não tem problema. Lembra assim, se a área de negócios quiser enxergar esses valores, vem aqui e você tira aquele arredondamento. Então beleza. Então a gente consegue ler exatamente o valor. Mas, se você fosse pegar, por exemplo, aqui, mais uma vez, os três juntos, você teria que fazer a somatória deles ali de maneira separada. Tá bom? Então, isso daí acaba fazendo sentido para vocês. Tá bom? Que legal. Então, então esses três aqui é esse aqui só. Beleza? Que as pessoas no mercado, elas têm uma angústia assim muito grande em ferramenta, 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 e nem sempre elas usam isso na área de negócios, elas usam para trazer resposta, tá? Então, obviamente, existem as técnicas para criação, existem boas práticas, existem as condutas que a empresa já seguia até você chegar, ou as que você criou quando chegou. Você pode ser o primeiro que acendeu a luz, ou não. Tanto faz, existem N casos, mas eu sempre quero que as pessoas elas façam algo que faça sentido. Criar um dashboard não é uma coletânea de gráficos coloridos e bonitos que você aperta e tudo se mexe. E eu falo brincando, mas isso faz todo sentido. Tá bom? É isso. Fiquem à vontade. Ficou alguma dúvida do curso para vocês? Conversem comigo, por favor, aí, gente. Vou pegar uma água aqui. Quem quiser escrever, escreva. Fiquem à vontade. Deixa eu descer o chat aqui, que não desce sozinho. Aí. Para todos vocês, fiquem à vontade para falar. Não falando de política, futebol e religião, está tudo certo. Algo em específico do curso que vocês ficaram com dúvida de aplicar? Ou algo do que eu falei agora que vocês queiram que complemente? O que vocês gostariam? Gente, por favor. Vou colocar para cá. Conversem comigo. Então, deixa eu fazer diferente aqui. Peraí, deixa eu pegar aqui esse recorte para cá. Peraí. Beleza, agora já sei quem é quem, eu consigo voltar aqui para o chat. Então tá. Vamos lá. Oswaldo, para você, ficou ok? Fez sentido aí? Se quiser escrever no chat aí, fique à vontade, tá? Deixa eu chamar um por um aqui que fica mais fácil, né? Beleza. Maravilha. Se quiserem que eu mostre algo mais aqui também, eu mostro, tá? Beleza, Oswaldo. Karen, para você fez sentido? Alguma coisa em específico do curso que tu ficou com dúvida ou algo que você queira que comente aqui? Se quiser escrever, fique à vontade, aí, tá?
Beleza. Samuel. Peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Peraí. Análise em gráfico de barras. Tá. Cara, isso daqui é uma coisa que as pessoas, às vezes, elas têm um pouco de dúvida e faz todo sentido. É quando a gente usa colunas e quando a gente usa barras, tá? Na verdade, verdadeira, se a gente for pegar de maneira assim, bem grosseira, digamos assim, o gráfico de colunas é como se você fosse pegar ele, você fosse empurrar e ele fosse virar um gráfico de barras. Eu acho que é a maneira mais subjetiva assim que eu possa explicar para vocês, tá? Eu já te falo ali, tá, Oswaldo, da tua pergunta, tá? Então assim, ó, Karen, então, um gráfico de colunas, a gente geralmente usa quando a gente quer fazer uma comparação, geralmente de volumes, de valores que a gente vai comparar aqui. Ele acaba fazendo sentido, tá? Só que, por exemplo, aqui, ó, eu vou comparar, deixa eu colocar o tempo aqui para fazer sentido. Aí sim, peraí, deixa eu aqui o ano e o nosso mês. Opa, e o mês. Então tá. Então, quando a gente usa uma comparação, a gente consegue fazer isso daqui. O que às vezes acontece? Acontece do gráfico ficar com os valores todos amontoadinhos aqui, tá vendo? Aqui até que isso não acontece tanto. A gente poderia dar um jeitinho aqui, seria pegar esse rótulo, vem aqui nele, diminui o tamanho, tira o negrito, e você tenta, às vezes você tenta rotacionar esse rótulo, só que, assim, nem sempre é a melhor experiência para quem vai ler. Então, como é que a gente, às vezes, faz isso? Esse é um dos casos. Nesse caso, a gente transforma ele num gráfico de barras. Então, o gráfico de barras, ele continua tendo a mesma experiência aqui de comparação, mas, cara, aqui ele é um previsto. Vou colocar a cor dele aqui, ó. A barras, um previsto, vou colocar um vermelhinho. Opa, ficou um rosa aqui, né? Então, assim, a gente consegue ter a mesma cadência de comparação, só que para você ler os rótulos acaba ficando melhor. Então, essa é uma estratégia quando a gente faz análise colocando ou barras ou colunas, tá? Esse, ele é um primeiro caso, tá bom? A gente tentar livrar para a gente conseguir enxergar os rótulos de maneira um pouco mais expressiva, assim, mais fácil. Nem sempre dá certo quando for um gráfico de colunas. Bom, deixa eu voltar ele aqui para colunas. E nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar um só. Vou deixar aqui o realizado. Então, repara o seguinte, nem sempre, dependendo do tamanho do seu gráfico aqui, ó, o que ele faz? Ele começa a cortar os rótulos, tá vendo? Então, ficou whey prot, pasta de amém, hipercaló, tá vendo? Ele corta uns pedaços aqui. Então, a gente tem alguns jeitinhos de fazer isso daqui. A gente pode pegar aqui, por exemplo, no eixo X, e a gente usa essa propriedade aqui, ó, que é da altura máxima. Então, esse cara aqui, quanto mais para a direita ele ficar, né, quanto maior for o percentual, a gente consegue aumentar o tamanho do texto. Só que, a hora que a gente aumenta o texto, a gente reduz o tamanho da barra do seu contexto de análise. Então, o gráfico de colunas, às vezes, ele é um pouco chatinho, porque se for um rótulo mais extenso, ele acaba não deixando. O que a gente faz nesse caso? Ele acaba não deixando visível, tá? O que a gente faz nesse caso? Coloca ele num gráfico de barras. Então, repara que ele mostra para a gente o texto inteiro, e aqui a gente tem os valores mais livres para a gente ler. Ah, e se for aqui, por exemplo, é um texto
marca de veículo, modelo, não modelo, era um rótulo super extenso. Então, eu tive que vir aqui também na largura máxima, né, no eixo, e colocar isso aqui bem para o cantão. Aconteceu que o gráfico começou aqui, só que ficou tudo isso aqui, ó, com o texto inteiro. Tá? Então, acaba sendo interessante quando você faz isso aqui, você entendendo. Geralmente, a diferença maior, né, que a gente tem entre colunas e barras é quando a gente faz usando essas estratégias, tá? Mas, usualmente, eles são para fazer comparação de valores, né, de qualquer tipo de categoria, de produto, enfim. A gente só não costuma utilizar para meses, né, ou para tempo. Aí, usualmente, os gráficos aqui lineares, né, o gráfico de faixa, o gráfico de linha, os gráficos de área, né, que é o gráfico de linha com uma sombrinha, eles fazem mais sentido, tá? Tá bom? Fez sentido? Era isso que tu tinha perguntado? Para você, tá, Karen? Desculpa, não falei o nome para quem que era. Era isso que você tinha se referido ali com relação ao gráfico de barras? Beleza. Então tá. Uma coisa que é bem peculiar, assim, de você entender como é que o consumidor vai ver aqueles seus dados. Tá? Então, assim, sempre pensa, eu quero mostrar uma evolução. Tá? A evolução você vai sempre mostrar em gráficos lineares, que você consiga mostrar uma evolução de tempo. Gráficos de comparação, vai comparar. E aí você fala, se eu quiser mostrar uma evolução com o tempo também. Então, a gente pode colocar ou com uma comparação, né? Aí a gente usa aqui um gráfico de colunas, por exemplo, que tem as coluninhas, né, de comparação com uma linha de uma evolução, por exemplo. Então, a gente consegue fazer essa quebra, tá? E esses são gráficos que têm uma experiência bem interessante e são super bem aceitos por quaisquer nichos de pessoas, né? Sejam de múltiplas idades. Bom, na verdade, eu estou pegando vocês dois aqui, que vocês falaram do mesmo assunto. Qual que foi a dúvida de vocês, né, no Power Query, meninos? Calma água aqui enquanto isso. Tenha vontade para escrever, tá? Vou voltar aqui para o Power Query. Voltar no transformar dados. Na transformação da data. Na transformação da data de qual deles do que eu fiz? O de metas ou do unpivot? Ah, tá, beleza. Então, foi vocês dois, foi o mesmo assunto. Tá? Deixa eu refazer aqui, então. Nas metas, como é que tudo estava? Nas metas, eles estavam aqui com o número serial, que é o número que veio guardado aqui do Excel, né? Lembrando que o Excel, né, toda vez que você coloca uma data para o Excel, ele é o número de série, que começa em 1 até N, né? Então, por exemplo, hoje ele é 45.806 dias depois de 1 de 1 de 1900. A gente pegar, por exemplo, aqui, ó, 1 do 4 de 2025. A gente pegar esse cara e transformar em número, ele é 45.748 dias depois de 1 de 1 de 1900, tá? Por isso que ele mostra os números dessa maneira aqui. Tá? Beleza, tá valendo aqui. Entendi, Samuel. Beleza. Samuel, meus votos. Então, como ele estava aqui, uma das primeiras maneiras que a gente faz no Excel é vir aqui, né, no tipo de dados, aqui em Simão, e a gente tenta forçar ele para um tipo de data. Então, aqui na tabela de metas, que é essa aqui, ele já transformou, ele conseguiu entender, né? Ele entendeu como é que ele era antes aqui, ó. 45.292, 45.323, 45.352, então de quem ele era aqui. Então, o que ele fez? Ele fez a
a transformação aqui para data. Entenderam? E a diferença aqui do unpivot, o que eu fiz? Isso aqui acontece muito quando às vezes tem extração de TOTOS, extração de SAP, que às vezes o sistema ele traz a data como um texto. Isso aqui é bem comum de acontecer. Então, como é que a gente faz? A gente vem aqui com o botão direito no campo, alterar tipo, e vai lá embaixo nessa opção aqui, ó, chamada usando a localidade. Tá? Lembrando que eu vim aqui no campo com o botão direito. Botão direito, alterar tipo, lá embaixo, ó, usando a localidade. Porque nem sempre quando você coloca o tipo data, ele aceita. Ele pode mostrar igual foi ali, né? Ele pode mostrar o erro. Tá bom? Usando a localidade, e aí o que acontece? Aqui dentro, ó, ele vai abrir uma caixinha, né? Abre aí, caixinha, por favor. Na hora que abrir a caixinha, você vai selecionar, né? Se é o tipo que você quer aqui, né? Como é que você quer transformar. Nesse caso aqui, eu coloquei como data. E aqui embaixo, a localidade faz muita diferença, porque em português Brasil, a gente coloca, né? Dia, mês e ano. Quando vem datas estrangeiras, como uma data americana, por exemplo, vem mês, dia e ano. E às vezes isso acaba dando erro. Eu já peguei bastante relatório que foi formatado errado, e aí ele dá erro. Por que ele dá erro? Às vezes porque aparece assim. Ele seria o quê? Dia 23 de 1 de 2024, por exemplo. E ele vem invertido. Ele vem aqui 1, 23, 2024. E ele dá erro. Por que ele dá erro? Porque não existe mês 23. Só existem 12 meses. Então ele dá erro aqui. Por quê? Por causa dessa localidade aqui que vem errada. Ou às vezes o pior dos casos, né? Que ele pode ficar bonitinho ali. Por exemplo, ele tem aqui o caso que é 1 do 2 de 2023. Invertido vira 2 do 1 de 2023. Não vai dar erro na data. Ele vai mostrar, só que imagina que você tem um valor X que você vai comparar, que você vai investir, ou qualquer outro critério que você for executar no seu relatório. E dá errado. Aí fala assim, poxa, por que não está batendo? Está tudo certo, não deu erro nenhum no Power Query, papapá. Só que, às vezes, a questão é que, de fato, a data estava errada e ela ficou invertida. Tá bom? Então, sempre vale a atenção e fazer um check, né? Lembre que o Power BI é o eterno ciclo PDCA, né? A gente sempre vai planejar, executar, auditar e colocar na vida para as pessoas. Belezinha? Algo mais, meninos e meninas? Fez sentido para vocês? Imagina, por nada, Oswaldo, por nada, Samuel. É isso. Espero que tenha agregado aí para vocês mais um pouquinho. Mas deixa eu até aproveitar aqui. Era só um pouquinho. Deixa eu trazer. Não sei se todos me têm aí no LinkedIn. Caso vocês não tiverem, me adicionem, por favor, tá? Esse aqui é meu LinkedIn. Fique à vontade, qualquer dúvida, comentários, etc. Etc. é bom, né? Etc. Fiquem à vontade, podem me adicionar. Continuem na carreira aí. Aproveitem mais cursos da Impacta, tá? Fica à vontade aí para adicionar, Samuel. É isso. Obrigado aí. Eu vou falar uma coisa muito sincera. Eu sempre valorizo muito as pessoas, eu sempre comento. As pessoas que fazem treinamento de sábado e domingo, eles estão no mesmo nível que a gente que acorda às 4 da manhã para ir treinar, tá? São pessoas guerreiras. E as pessoas também que estão aqui à noite. Porque, cara, a gente já acordou de casa e vocês estão aqui ouvindo, tá bom? Imagina, eu agradeço aí, ó, por mais ínfima que foi a minha contribuição com vocês. Espero que tenha agradecido, espero que tenha agregado. Nos vemos em breve, se Deus quiser, gente. Que Deus abençoe a noite de vocês.
Boa noite, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau, gente. Boa noite.